O acampamento estava em silêncio quando a ordem chegou. Moisés ouviu, processou e por um momento ficou parado diante do que o Eterno acabava de pedir. A ordem contrariava tudo que ele havia ensinado ao povo nos últimos 40 anos e contrariava da forma mais desconcertante possível. Pegue bronze, molde uma serpente, levante-a num poste no meio do acampamento. A serpente, o mesmo animal que havia seduzido Eva no jardim. O mesmo que havia arrastado a humanidade para fora do paraíso com uma promessa de conhecimento que virou veneno. O símbolo mais carregado de maldição que existia na memória coletiva daquele povo. O Eu Sou estava mandando erguer uma imagem dela. Moisés não questionou, mas qualquer homem honesto parado naquele instante sentiria o peso do absurdo, não porque duvidasse de quem mandou, mas porque a ordem parecia contradizer tudo que o próprio Deus havia estabelecido. Desde os primeiros mandamentos, a fabricação de imagens era proibida. O povo havia dançado em torno de um bezerro de ouro e colhido morte como consequência. A idolatria era a ferida mais profunda na relação entre o Criador e Israel. E agora, uma imagem, de bronze, no centro do acampamento. O que tornava aquela ordem ainda mais desconcertante era a promessa atada a ela. Uma declaração direta, sem cerimônia, sem explicação adicional. Quem olhar viverá. 4 palavras, sem detalhes, sem condições elaboradas, sem ritual de purificação antes, sem oração prescrita, sem sacrifício exigido. Apenas o ato de virar o rosto para aquela imagem e manter o olhar. A lógica humana procurava uma estrutura que não estava ali. Se a cura viesse de um ato de arrependimento, faria sentido. Se viesse de uma oração específica, faria sentido. Se viesse da intercessão de um sacerdote, faria sentido dentro do sistema que o Senhor havia instituído. Mas vir de olhar para uma serpente de bronze levantada num poste, sem nenhuma outra condição, isso não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. E talvez fosse exatamente esse o ponto. O Senhor não estava operando dentro das categorias que o homem criou para entender as ações divinas. Estava fazendo algo que só poderia ser recebido de uma maneira, pela obediência que não exige entender primeiro para depois agir. A ordem não pedia análise, pedia resposta. Mas havia um detalhe que Moisés sabia e que o povo ainda ia descobrir da pior forma possível. A ordem tinha sido dada, a serpente seria moldada, o poste seria erguido. O que ninguém sabia ainda era quantos teriam coragem de olhar. Porque entre a serpente levantada e a cura havia um espaço que nenhuma ordem divina poderia preencher por ninguém. Um espaço que cada pessoa teria que atravessar sozinha, com o veneno já circulando no sangue, com a dúvida já instalada, com o orgulho ainda pesando nos ombros. E para entender por que aquele espaço existia, o acampamento precisava chegar primeiro ao dia em que tudo começou a desmoronar. Havia semanas que o povo caminhava sem ver nada mudar. A paisagem era a mesma: areia, pedra, calor, o horizonte que prometia chegada e entregava só mais distância. Os pés que conheciam cada tipo de dor que um chão árido pode causar. E dentro do peito, um cansaço que não era só do corpo. Eles haviam saído do Egito com promessas. Haviam atravessado o mar com seus próprios olhos. Haviam visto o pão cair do céu todas as manhãs durante décadas. O deserto tem uma forma silenciosa de corroer a memória. O que Deus fez ontem vai ficando menor conforme a fome de hoje vai crescendo. E foi nesse estado que o povo abriu a boca. O texto de Números 21 não suaviza o que aconteceu. O povo falou contra Deus e contra Moisés com a clareza de quem já tinha decidido o que sentia antes mesmo de começar a reclamar. Disseram que o Egito era melhor. Chamaram o maná, o pão que descia do céu toda manhã sem falhar, de comida desprezível. Desprezível.
Essa palavra carregava mais do que insatisfação. Era rejeição deliberada, a declaração de um povo que havia decidido conscientemente que o que Deus provia não era suficiente. Havia uma diferença enorme entre o cansaço de quem desabou num momento fraco e a escolha de quem olhou para a provisão do Criador e a descartou. E então, as serpentes vieram. O texto não diz que Deus enviou as serpentes como punição distante e calculada, como um juiz que assina uma sentença sem emoção. Diz que o Criador as enviou como resposta direta ao que o povo havia feito. Havia uma conexão imediata entre a rejeição e a consequência. O veneno que o povo escolheu despejar com a boca voltou para eles pela mordida. As serpentes eram ardentes. Essa é a descrição que o texto preserva. O veneno queimava por dentro e quem era mordido sentia o corpo entrar em colapso de dentro para fora. A dor era real, física, imediata. E a morte se espalhava pelo acampamento com uma velocidade que não dava espaço para dúvida sobre o que estava acontecendo. O povo entendeu. Não demorou para que a clareza chegasse da forma mais dura possível. Vieram até Moisés com o que talvez seja uma das confissões mais diretas registradas durante toda a travessia do deserto. Dissemos errado, pecamos, fala com Deus para tirar as serpentes de nós. Havia algo de honesto naquele momento que contrastava com tudo que havia vindo antes. O mesmo povo que havia chamado o maná de desprezível, agora chegava sem orgulho, sem argumento, sem tentativa de justificar o que havia feito. O veneno havia queimado o orgulho junto com o corpo. Moisés intercedeu, e o Altíssimo respondeu, mas não da forma que o povo havia pedido. Eles pediram a remoção das serpentes. Deus não removeu as serpentes. Elas continuaram ali, no mesmo deserto, na mesma areia, sob o mesmo sol. O perigo não foi eliminado. A consequência do que havia sido feito permanecia presente, concreta, capaz de matar. O que chegou no lugar da remoção foi uma instrução. Moisés sabia o que o povo esperava. Depois de cada crise no deserto, havia um padrão que se repetia. O povo quebrava. O povo confessava. Moisés intercedia. E Deus respondia com uma reversão. A água amarga virava doce. O mar abria, o pão descia. A resposta divina, nas memórias que eles carregavam, sempre havia sido a remoção do problema, a eliminação do obstáculo, a limpeza do perigo. Então, quando Moisés foi diante do Criador com a súplica do povo, havia uma expectativa implícita no ar. As serpentes seriam afastadas. O veneno pararia de matar. O acampamento voltaria a respirar. Era o que fazia sentido dentro de tudo que eles haviam vivido até ali. O que veio não era isso. Deus ouviu Moisés e deu uma instrução que o povo não tinha categoria nenhuma para receber. Uma ordem de construção, e o que devia ser construído era exatamente aquilo que estava matando. Faz uma serpente ardente e coloca sobre um poste. E será que todo aquele que for picado olhar para ela, viverá? Moisés ficou parado com aquelas palavras. Ele era um homem que havia aprendido, da forma mais dura possível, que o entendimento humano não é pré-requisito para a obediência. Havia visto água sair de pedra. Havia visto o céu virar fogo sobre o Egito. Havia aprendido que o Criador não opera dentro das molduras que os homens erguem para organizar o que é possível. Mas o peso daquela instrução era diferente, porque havia uma camada nela que ia além do incomum. Qualquer israelita que ouvisse aquela ordem sentiria no estômago a mesma coisa que Moisés estava sentindo agora. A lei havia sido clara no Sinai. Nenhuma imagem seria fabricada. Aquele mandamento havia sido gravado em pedra com o peso de proibição direta do Altíssimo. O povo havia dançado em torno de um bezerro de ouro e pago com morte. A memória ainda estava viva em cada osso que havia sobrevivido àquele dia.
E Moisés estava prestes a erguer uma imagem de metal no centro do acampamento por ordem do mesmo Deus que havia gravado aquela lei. A tensão entre o mandamento e a instrução era real, e ela não estava ali por descuido divino. Estava ali porque o que o Criador estava fazendo não poderia ser recebido por análise. Precisava ser recebido por confiança. A ordem não pedia que o homem entendesse a lógica antes de obedecer. Pedia que o homem escolhesse confiar antes de entender. Moisés trabalhou o bronze. O texto não descreve quanto tempo levou. Não descreve o processo. O que preserva é o resultado. A serpente foi feita, foi colocada sobre um poste, e o poste foi erguido no centro do acampamento. O acampamento ainda tinha répteis no chão. O veneno ainda estava circulando no sangue de quem havia sido mordido. A dor ainda era real, física, urgente. E no centro daquele mesmo espaço, onde a morte estava se movendo, havia agora uma serpente de bronze suspensa no alto, visível de longe, esperando que alguém tomasse uma decisão. A instrução era simples na forma e impossível na exigência. Olhar. Apenas olhar. Sem ritual antes, sem purificação obrigatória, sem número de orações que precisava ser cumprido, sem sacerdote que precisava ser consultado. A cura estava atada a um único ato: virar o rosto para aquela imagem e manter o olhar sobre ela. E ali estava o problema que nenhuma ordem divina poderia resolver por ninguém. Olhar para a serpente exigia engolir o orgulho. Exigia admitir, com o gesto mais simples e mais humilhante possível, que a solução vinha de onde o homem não esperava e não controlava. Exigia abandonar a lógica que dizia que aquilo não fazia sentido. Exigia confiar que a voz que havia mandado fazer aquilo era a mesma que havia aberto o mar. E havia pessoas no acampamento que estavam morrendo que ainda não haviam olhado. Porque entre a serpente levantada e a cura, havia um espaço que cada pessoa precisava atravessar sozinha, com o veneno no sangue, com a dor no corpo, com a dúvida na mente, com o orgulho pesando nos ombros como uma segunda mordida. Alguns estavam olhando e sendo curados. Outros estavam morrendo de costas para o poste. O veneno não esperava por decisões. Ele seguia o próprio ritmo, indiferente ao que a pessoa pensava, ao que ela sentia, ao que ela ainda precisava resolver antes de agir. Enquanto alguém pesava os prós e contras daquela instrução absurda, o corpo continuava cedendo. Enquanto alguém esperava entender antes de obedecer, a dor continuava avançando. O deserto não oferecia o luxo do tempo infinito para a deliberação. Cada momento de hesitação tinha um custo físico, imediato e crescente. E mesmo assim, havia quem não olhava. Seria fácil, à distância de séculos, julgar quem morreu de costas para o poste como simplesmente tolo ou obstinado. Mas a recusa de olhar não vinha de estupidez. Vinha de algo muito mais humano, muito mais reconhecível, muito mais presente em cada pessoa que já se recusou a aceitar ajuda da forma que ela veio em vez da forma que ela esperava. O orgulho foi o primeiro obstáculo. Havia homens naquele acampamento que haviam sobrevivido ao Egito, que haviam carregado peso sob o sol, que haviam aprendido a não mostrar fraqueza, porque fraqueza no Egito custava sangue. A travessia do deserto havia sido por décadas uma escola de resistência. E agora a cura pedia o gesto mais despido de força que existe: virar o rosto para cima, reconhecer que você não tem saída, admitir que depende de algo além de você mesmo. Para alguns, o veneno era menos doloroso do que esse gesto. Havia também a dúvida que vinha embrulhada em raciocínio. A mente que funciona bem sabe construir argumentos plausíveis para qualquer posição que ela já decidiu defender. E a instrução dada por Moisés oferecia material farto para o ceticismo. Uma serpente de bronze curava mordida de serpente viva. Isso não tinha precedente. Nenhuma lógica médica, ritual ou simbólica sustentava aquilo dentro dos sistemas conhecidos. E a pessoa que precisava entender antes de confiar
encontrava nessa instrução um obstáculo que a razão sozinha não conseguia superar. Então, ela ficava parada, esperando que o entendimento chegasse antes da obediência, esperando que a instrução fizesse sentido dentro das categorias que ela já possuía. E esse momento nunca chegava, porque a instrução foi dada exatamente fora dessas categorias, de propósito, para que só pudesse ser recebida de uma forma. Havia ainda uma terceira barreira, talvez a mais silenciosa de todas: a raiva. Parte daquele povo ainda estava com raiva. Raiva do deserto, raiva de Moisés, raiva de Deus por tê-los tirado do Egito para morrer na areia. Essa raiva havia sido a semente das serpentes, o texto deixa isso claro. E a raiva tem uma característica peculiar. Ela prefere sofrer a reconhecer que estava errada. A pessoa com raiva instalada no peito às vezes escolhe, inconscientemente, continuar sofrendo, porque se curar significaria admitir que a fonte da solução era a mesma que ela havia rejeitado. Olhar para aquele poste era um ato de rendição. E rendição é a coisa mais difícil que existe para quem ainda está brigando por dentro. Do outro lado, havia pessoas que olharam. O texto não descreve o momento da cura com detalhes elaborados porque não precisava. O que importava não era a mecânica do milagre, era o contraste entre quem vivia e quem morria. E o único fator que separava um do outro não era merecimento, não era pureza, não era histórico de fé inabalável. Era apenas o olhar. A cura chegava para quem havia sido mordido da mesma forma que para qualquer outro, sem triagem, sem avaliação do nível de arrependimento antes da cura ser concedida. O olhar era suficiente. A resposta era imediata. O veneno cedia diante de um ato que a razão humana não conseguia explicar, mas que o corpo reconhecia como real antes mesmo que a mente terminasse de processar o que havia acontecido. E enquanto alguns se levantavam curados, outros continuavam no chão. A distância entre o poste erguido e os olhos de cada pessoa era a única coisa que nenhuma ordem divina, nenhuma intercessão de Moisés, nenhum clamor de amigos e familiares podia percorrer no lugar de quem estava sofrendo. Essa distância tinha um nome, e ela não morava no deserto. Ela morava dentro de cada um que já esteve diante de uma saída clara e escolheu, por um motivo que nem sempre conseguia articular, continuar olhando para o próprio veneno em vez de olhar para o que curava. O acampamento respirava com esse peso suspenso no ar. E no centro de tudo, o poste continuava erguido. A serpente de bronze continuava lá, visível, acessível, esperando por quem ainda não havia decidido. Mas havia algo naquela imagem que ninguém naquele deserto havia enxergado ainda. E quando esse algo fosse revelado, mudaria a forma como toda aquela história seria lida para sempre. A serpente de bronze continuava erguida. Os dias passaram. As mordidas diminuíram. O acampamento voltou a respirar com mais regularidade. O povo retomou a marcha. As tendas foram desmontadas, os pertences foram carregados e Israel seguiu em frente pelo deserto como havia feito tantas vezes antes. A serpente foi guardada. Não há registro de uma ordem divina mandando destruí-la. Não há instrução de Moisés dizendo o que fazer com aquele objeto depois que a crise passou. O silêncio em torno disso não era acidental. Era o tipo de silêncio que permite que o tempo revele o que a instrução imediata não precisava dizer. A serpente havia cumprido sua função. Havia curado quem olhou. Havia ficado como testemunha concreta de um momento em que o Criador havia operado de uma forma que nenhum israelita esperava, e ela foi guardada como memória. Memórias carregam um perigo silencioso, que só aparece quando o tempo trabalha sobre elas sem que ninguém esteja prestando atenção. Uma memória viva de algo que funcionou,
de algo que curou, de algo que salvou, tem a capacidade de se transformar lentamente em outra coisa. O coração humano tem uma inclinação natural de transferir para o objeto o que deveria permanecer em quem o usou, mas isso ainda estava por vir. O que importava agora era o que aquela serpente representava dentro da história maior que estava sendo construída desde o princípio. E para ver isso com clareza, havia um lugar nas Escrituras onde a serpente já havia ocupado o centro da cena uma vez antes. O jardim. No começo de tudo, a serpente havia sido o instrumento da queda. Havia entrado na narrativa humana como agente de engano. Havia falado com uma voz que soava razoável. Havia oferecido conhecimento com a mão e entregado morte com a outra. O resultado daquele encontro havia sido a expulsão, a separação, a entrada da dor e da morte em um mundo que havia sido feito sem elas. A serpente, desde aquele momento, havia ficado associada a tudo que afasta o homem do Criador. E agora, no deserto, séculos depois, Deus havia usado exatamente esse símbolo, o símbolo mais carregado de maldição que existia na memória de Israel. E havia mandado erguê-lo, suspendê-lo, colocá-lo no alto para que todos pudessem ver. A inversão era deliberada demais para ser acidental. No jardim, a serpente havia sido o caminho para a morte disfarçado de caminho para a vida. No deserto, a serpente havia sido o caminho para a vida com a aparência de caminho para a morte. A mesma imagem, o mesmo símbolo, mas com um significado completamente invertido. O que havia sido instrumento de queda havia se tornado instrumento de cura. O que havia arrastado a humanidade para baixo havia sido suspenso para cima. E havia algo mais nessa inversão que ia além do símbolo. O veneno que matava vinha das serpentes vivas, das que rastejavam pelo chão, das que agiam com a mesma natureza que a serpente do jardim havia revelado. A cura vinha da serpente morta, moldada, sem vida, sem movimento, sem poder próprio. A serpente de bronze não mordia ninguém. Era inerte. E era exatamente nessa inércia que residia o paradoxo mais profundo daquele momento. O que estava morto curava. O que estava vivo matava. Havia uma pergunta que o evento inteiro levantava sem responder. Por que Deus escolheu especificamente esse símbolo? Por que não uma águia, que já era a imagem do próprio Criador, carregando Israel sobre as asas? Por que não um cordeiro, que já carregava o peso do sacrifício na memória do povo? Por que precisava ser a serpente, o símbolo mais carregado de maldição, o animal mais associado à queda e à condenação? A resposta não estava no deserto. Estava num diálogo que aconteceria séculos depois, de noite, entre dois homens. Um deles havia passado a vida inteira dentro dos textos, conhecia cada detalhe daquele episódio de Números. Havia estudado, memorizado, ensinado, e ainda assim precisava ouvir o que estava prestes a ser dito. Nicodemos havia estudado as Escrituras a vida inteira. Não era um estudioso comum. Era fariseu, membro do Sinédrio, um dos homens mais respeitados dentro do sistema religioso de Israel. Décadas dedicadas à leitura, à memorização, à interpretação de cada texto que o povo havia recebido como herança sagrada. Se havia alguém que deveria reconhecer o fio condutor que atravessava a história de Israel desde o princípio, esse alguém era ele. E mesmo assim, ele foi até o Nazareno de noite. A hora escolhida dizia algo que o texto não precisava explicar. Era o horário de quem precisa ter a conversa, mas ainda não está pronto para que todos saibam que está tendo ela. Havia uma tensão entre o que Nicodemos havia visto nos sinais que o filho realizava e o que ele representava dentro da estrutura religiosa que ocupava. Ele veio, mas veio na escuridão. O diálogo que se seguiu foi denso desde o início. O Nazareno não esperou Nicodemos formular a pergunta certa. Respondeu antes, como se soubesse o que estava por baixo das palavras educadas de abertura.
E a conversa foi se aprofundando por caminhos que Nicodemos claramente não esperava. Sobre novo nascimento, sobre o que é da carne e o que é do espírito, sobre o vento que sopra sem que ninguém saiba de onde vem nem para onde vai. Nicodemos tentava acompanhar com a mente treinada para categorizar e sistematizar. E em cada resposta ficava mais evidente que as categorias que ele possuía não eram suficientes para o que estava sendo dito. Então o filho falou sobre o deserto. A referência chegou no meio do diálogo como quem lança uma chave sobre a mesa, como âncora, como se o evento de Números 21 fosse exatamente o ponto de partida necessário para que tudo mais fizesse sentido. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nicodemos conhecia o texto de Números, havia lido aquela passagem dezenas de vezes, havia estudado o contexto, as serpentes ardentes, a instrução absurda, o poste erguido no meio do acampamento. Era material familiar, história conhecida, evento catalogado na memória coletiva de Israel. Mas nunca havia lido daquela forma. O filho não estava usando aquele evento como exemplo de obediência ou como lição sobre arrependimento. Estava dizendo algo muito mais direto, muito mais desconcertante para um fariseu que havia passado a vida dentro dos textos sem ver o rosto que eles formavam. Estava dizendo que a serpente de bronze havia sido uma antecipação, que aquele evento no deserto não era apenas história, era sombra, era esboço. O rosto que o evento formava só agora estava sendo revelado em sua forma completa. O levantamento da serpente apontava para outro levantamento, e quando Nicodemos processava o peso daquilo, havia uma simetria que começava a se abrir que ia muito além do símbolo visual. No deserto, as pessoas estavam morrendo por consequência direta do próprio erro. O veneno era resultado da rebeldia, e a rebeldia havia sido delas. A cura havia chegado de uma fonte externa, de algo erguido no alto, acessível a todos, sem distinção de quem havia reclamado mais ou menos, sem triagem de merecimento, sem exigência além do olhar. O filho estava dizendo que seria levantado da mesma forma, como algo suspenso entre o céu e a terra, visível, acessível, no centro da cena humana mais carregada de dor e vergonha que existia. A cruz não era o símbolo que um movimento religioso escolheria para representar vitória. Era instrumento de execução pública, de humilhação máxima, de morte lenta e exposta. Era, no sistema simbólico daquele tempo, exatamente o que a serpente havia sido no sistema simbólico de Israel. O símbolo mais carregado de maldição, e era exatamente por isso que precisava ser aquele símbolo, porque o que seria levantado naquela madeira não era apenas um homem justo morrendo injustamente. Era algo que o próprio texto de Gálatas capítulo 3, versículo 13, articularia depois. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que seria levantado na cruz carregaria a maldição, toda ela. A maldição que havia entrado no mundo pela serpente no jardim. A maldição que havia se espalhado por cada geração. E que o veneno das serpentes ardentes no deserto havia tornado visível e física por um momento, para que o povo pudesse ver com os próprios olhos o que o pecado faz ao corpo humano. Tudo aquilo seria concentrado num único ponto. E assim como olhar para a serpente de bronze havia sido suficiente para curar quem estava morrendo de veneno no deserto, crer no Filho levantado seria suficiente para curar quem estava morrendo de algo muito mais antigo e muito mais profundo do que a mordida de qualquer réptil. Nicodemos ficou parado com o peso daquilo. A chave que havia sido lançada sobre a mesa naquela noite conectava o deserto à colina, Moisés ao filho, a serpente de bronze à madeira da cruz. O fio havia estado ali desde o princípio,
tecido com uma precisão que nenhuma mente humana poderia ter planejado. Mas revelar o fio não era o fim da história. Porque o que o filho disse a Nicodemos naquela noite era sobre ser levantado para que todos pudessem olhar. E a pergunta que o deserto já havia feito continuava válida, com o mesmo peso, com a mesma urgência. Nem todos iam olhar. A colina estava fora dos muros. Isso não era detalhe de geografia, era declaração de posição. As execuções aconteciam fora da cidade, porque o que morria ali era considerado impuro, indigno de estar dentro dos limites onde o povo habitava. O lugar da cruz era o lugar do descarte, o espaço reservado para aquilo que a sociedade havia julgado, condenado e empurrado para fora da vista. E foi exatamente ali que o filho foi levantado. O lugar escolhido era um instrumento de tortura. Ao redor, soldados dividiam as roupas dele como quem divide os pertences de alguém que já não vai mais precisar deles. Cada detalhe havia sido projetado ao longo de séculos de prática romana para garantir que quem morresse naquele instrumento morresse sem dignidade. A exposição pública era parte da punição. Ver e ser visto naquele estado era parte do que a cruz significava dentro daquele sistema. Era apagamento social, declaração pública de que aquela pessoa havia sido pesada, julgada e descartada. E ali estava o filho, levantado, visível de longe. Quem passava pela estrada podia ver. Os sacerdotes que haviam articulado a condenação podiam ver. Os discípulos que haviam fugido, alguns deles, podiam ver de longe se quisessem. A cena era aberta, exposta, sem filtro. Era escândalo. Era tropeço. Era exatamente o oposto do que qualquer pessoa esperava de um Messias. E era precisamente por isso que o diálogo com Nicodemos havia começado com o deserto. Porque o povo que havia sido mordido pelas serpentes ardentes também não esperava a cura de uma serpente de bronze erguida num poste. A forma da solução havia contradito todas as expectativas. Havia exigido que o olhar fosse para um lugar onde a razão dizia que não havia nada além de mais veneno. E quem havia conseguido virar o rosto para aquele poste com o corpo em colapso e a mente cheia de dúvida, havia vivido. A cruz repetia a lógica com uma profundidade que o deserto havia apenas esboçado. No deserto, a serpente de bronze havia carregado a forma do mal sem carregar o veneno. Era bronze, era inerte, era a imagem da ameaça sem a ameaça em si. Na colina, fora dos muros, o que foi levantado era o carregador da maldição em si. O texto que Paulo escreveria depois articulava isso. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós. A maldição inteira, concentrada, carregada por alguém que não tinha nenhuma razão pessoal para carregá-la além da escolha de fazê-lo. O veneno que havia entrado no mundo no jardim, que havia se espalhado por cada geração desde então, que havia se manifestado de forma visível e física nas serpentes ardentes do deserto, chegava agora ao seu ponto de concentração máxima e era absorvido. A diferença entre o deserto e a colina estava exatamente aí. No deserto, a cura havia sido provisória. As pessoas que olharam para a serpente de bronze e foram curadas continuaram vivendo no deserto. Continuaram cometendo erros, continuaram sendo humanas, frágeis, sujeitas ao próximo tropeço. A cura havia sido real, mas não havia resolvido o que estava na raiz. Na colina, o que estava sendo resolvido era a raiz. A separação que havia começado no jardim, a distância que havia se instalado entre o Criador e o ser humano desde o momento em que a serpente original havia falado e a humanidade havia escolhido ouvir. Era essa distância que estava sendo atravessada ali, naquele instrumento de madeira fora dos muros, à vista de quem quisesse olhar. E a condição era a mesma do deserto: olhar, crer, reconhecer que a solução veio de um lugar onde a razão humana não procuraria.
Reconhecer que o que estava suspenso naquela madeira era o cumprimento de tudo que havia sido esboçado desde o princípio, desde o jardim, desde o deserto, desde cada sombra que o Criador havia tecido na história de Israel, com uma paciência que os séculos não conseguiam diminuir. Havia pessoas na base da colina que olharam e não conseguiram ver o que estava acontecendo ali. Olhar para aquilo e reconhecer o cumprimento exigia exatamente o que olhar para a serpente de bronze havia exigido no deserto. Exigia engolir a expectativa de como a solução deveria parecer. Exigia confiar que a mesma voz que havia mandado erguer o poste no acampamento havia mandado erguer aquela madeira na colina. O orgulho ainda pesava, a dúvida ainda falava. A raiva ainda argumentava, e o filho estava suspenso entre o céu e a terra, visível, acessível, esperando pelo olhar de quem ainda não havia decidido. No deserto, a serpente de bronze havia ficado, havia sido guardada, havia viajado com o povo, atravessado o Jordão, entrado na terra prometida. E o tempo havia feito com ela exatamente o que o tempo faz com tudo que o coração humano guarda sem vigilância. O que havia sido instrumento havia se tornado objeto, e o que havia se tornado objeto estava prestes a se tornar ídolo. Séculos haviam passado. O deserto era a memória antiga, guardada nos textos que os sacerdotes liam e o povo ouvia nas assembleias. Moisés havia morrido antes de cruzar o Jordão. Josué havia entrado na terra prometida. Juízes haviam governado. Reis haviam subido e caído. O reino havia se dividido. Guerras haviam sido travadas, alianças haviam sido feitas e quebradas, profetas haviam falado e sido ignorados. E durante tudo isso, a serpente de bronze havia permanecido no templo. Dentro de Jerusalém, no coração da vida religiosa de Israel, num espaço que deveria ser reservado exclusivamente para a presença do Criador. Havia viajado com o povo, sobrevivido a cada transição, atravessado gerações inteiras, carregada como objeto de memória e reverência. E em algum ponto dessa travessia, algo havia mudado. O desvio que transforma a memória em idolatria não acontece numa única decisão consciente. Acontece em camadas, em pequenos gestos que parecem razoáveis no momento em que são feitos. Em transferências sutis de afeto e atenção que só se tornam visíveis quando o processo já está avançado demais para ser negado. Começou com respeito legítimo, a serpente havia curado. Havia sido instrumento de algo real, de algo que pessoas haviam vivido no corpo, que havia salvo vidas e transformado a relação do povo com o Criador naquele momento específico do deserto. Guardar aquilo como memória concreta era natural. Era a mesma lógica que havia produzido as 12 pedras tiradas do Jordão, quando o povo havia atravessado o rio a pé seco. Memórias físicas de encontros reais com o Altíssimo. Mas as pedras do Jordão ficaram como marcos. A serpente de bronze ficou como objeto de culto. Em algum ponto entre o deserto e o templo, alguém havia queimado incenso diante dela. O texto do segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4, preserva esse detalhe com a precisão de quem sabe que ele muda tudo. Era ritual. Era a mesma estrutura de adoração que o povo havia aprendido a direcionar ao Criador, sendo direcionada para o objeto que o Criador havia usado uma vez, num momento específico, num acampamento do deserto há séculos. O instrumento havia ocupado o lugar de quem o havia mandado fazer, e isso havia continuado. Geração após geração, o incenso havia subido diante da serpente de bronze no templo de Jerusalém. Reis haviam subido ao trono e tolerado aquilo. Reis haviam subido ao trono e participado daquilo. O sistema religioso de Israel havia absorvido a prática com a naturalidade de algo que estava ali há tempo suficiente para parecer sempre ter estado ali. Até Ezequias.
Ele havia subido ao trono de Judá com uma clareza que os textos descrevem como rara entre os reis que o precederam. O segundo livro dos reis registra que ele removeu os lugares altos, quebrou as colunas sagradas, cortou os postes de Azerá, fez o que muitos reis haviam prometido e não feito, o que outros haviam feito pela metade e deixado incompleto. E então chegou a serpente de bronze, o objeto que Moisés havia feito, o instrumento que havia curado Israel no deserto, a peça guardada por séculos como herança concreta de um dos momentos mais dramáticos da travessia. Aquilo que carregava o peso de uma história real, de vidas reais que havia salvo, de um milagre que havia acontecido e que podia ser apontado, tocado, mostrado às crianças como prova de que o Criador havia agido. Ezequias destruiu. O que torna esse momento ainda mais revelador não é o ato da destruição, é o nome que ele deu ao objeto antes de destruí-lo. O texto preserva esse detalhe com uma economia de palavras que carregava o peso de um julgamento completo. Ezequias chamou a serpente de Neustã, um pedaço de bronze. 3 palavras que desmontavam séculos de reverência equivocada com a precisão de alguém que havia entendido exatamente onde o erro havia começado e onde precisava terminar. Neustã não era desrespeito ao que havia acontecido no deserto. Era a recusa de confundir o que havia acontecido com o objeto que havia sido usado para que acontecesse. Era a distinção que o povo havia perdido. A linha entre o instrumento e quem o havia mandado fazer. Entre a serpente de bronze e o Criador que havia dado a instrução. Entre a memória de um milagre e a adoração do veículo pelo qual ele havia chegado. A serpente havia curado porque Deus havia mandado erguer, não porque havia algo no bronze. E quando o povo havia começado a queimar incenso diante dela, havia invertido essa ordem de uma forma que parecia pequena por fora, mas era profunda por dentro. Havia transferido para o objeto o que pertencia ao Criador. Havia guardado a casca e esquecido o conteúdo. Ezequias via isso com clareza. A destruição de Neustã não era iconoclastia impulsiva. Era o reconhecimento de que um objeto que havia começado como instrumento de encontro havia se tornado obstáculo para o encontro, que a memória que deveria apontar para o Criador havia passado a apontar para si mesma, que o povo estava olhando para a serpente quando deveria estar olhando através dela. Havia algo profundamente humano naquele erro que ia além de Israel. A serpente de bronze não era um caso isolado de idolatria primitiva em uma cultura antiga e distante. Era o padrão. Era a forma que o coração humano repete em cada geração com objetos diferentes, com práticas diferentes, com linguagem religiosa diferente. A tendência de guardar o que Deus usou e começar a tratar o que Deus usou como se fosse o próprio Deus. De segurar a forma quando o conteúdo já havia seguido em frente e o padrão não havia ficado no templo de Jerusalém. Ezequias havia destruído Neustã, mas o padrão que havia produzido Neustã continuou em Israel depois de Ezequias. Continuou nas gerações que vieram depois, que ergueram outros objetos, que criaram outras práticas, que encontraram outras formas de guardar a casca e perder o conteúdo. Atravessou séculos, atravessou culturas, atravessou reformas religiosas e movimentos de renovação e declarações de retorno às origens. Continua hoje, com outras formas e outras linguagens, com outras embalagens que o coração humano encontrou para repetir o mesmo movimento que o povo havia feito desde o deserto até Jerusalém. O movimento de segurar o instrumento quando o Criador havia seguido em frente, de reverenciar a forma quando o conteúdo havia se transformado em algo maior do que a forma podia conter.
Há pessoas que cresceram dentro de uma tradição religiosa e aprenderam a amar os rituais, as músicas, as estruturas, os símbolos que compõem essa tradição. E há algo genuíno nesse amor, porque essas coisas foram instrumentos reais de encontros reais. Pessoas foram curadas dentro delas, vidas foram transformadas através delas, memórias profundas e legítimas estão atadas a elas. Mas o instrumento não é o Criador. Quando a devoção ao instrumento começa a ocupar o espaço que pertence ao Criador, quando a ausência do ritual gera mais angústia do que a ausência do encontro com o Altíssimo, quando a forma da prática religiosa importa mais do que a transformação que ela deveria produzir, algo se inverteu. Quando alguém consegue participar de tudo com perfeição externa, enquanto permanece exatamente o mesmo por dentro, Neustan assumiu o lugar de Deus sem que ninguém percebesse o momento exato em que isso aconteceu. E há uma versão desse erro ainda mais silenciosa, ainda mais difícil de reconhecer, porque se esconde dentro de uma linguagem que parece correta. É a versão de quem conhece a história da serpente de bronze, conhece a conexão com o filho levantado na colina, domina a teologia, consegue explicar o paralelo entre Números e o Evangelho de João com precisão e eloquência. E ainda assim, nunca olhou. Conhecer o significado da serpente de bronze não é o mesmo que olhar para ela. Entender a antecipação não é o mesmo que receber o que foi antecipado. Saber articular a conexão com o deserto e com o jardim e com a maldição absorvida pode coexistir com um coração que ainda não se rendeu ao que está sendo apontado. Nicodemos sabia, e foi de noite. Havia ainda uma terceira versão desse erro, talvez a mais próxima de quem chegou até aqui. Era a versão de quem havia olhado, de quem havia recebido a cura, de quem carregava uma memória genuína de encontro real com o Criador, um momento em que algo havia mudado, em que o veneno havia cedido, em que a vida havia voltado onde havia morte e havia parado ali. Havia transformado o momento do encontro em Neustan. Havia começado a viver da memória do encontro em vez de viver do encontro contínuo. Havia guardado a experiência como objeto de reverência e esquecido que o Criador não havia mandado erguer aquele poste para que o povo o adorasse para sempre, mas para que o povo vivesse e seguisse em frente. A cura não era o destino, era o começo do caminho. Ezequias havia entendido que Neustan precisava ser destruída não porque o milagre havia sido falso, mas porque o objeto havia ocupado um espaço que não lhe pertencia. Há momentos em que o Criador destrói as serpentes de bronze que acumulamos, não porque não se importe com o que elas representam, mas porque o que elas representam é grande demais para ficar preso dentro delas, porque a memória de um milagre não pode se tornar substituto do Criador de milagres. Porque o instrumento que foi erguido para apontar para algo maior não pode se tornar o destino de quem deveria estar seguindo para onde ele aponta. O povo no deserto havia recebido uma instrução absurda. Havia precisado olhar para o símbolo mais carregado de maldição que existia na sua memória coletiva e confiar que a cura estava ali. Não porque a serpente tivesse poder, não porque o bronze tivesse propriedades curativas, mas porque quem havia mandado erguer aquele poste era o mesmo que havia criado o céu e a terra, e que conhecia o que o coração humano precisava receber. E séculos depois, numa colina fora dos muros de Jerusalém, o mesmo Criador havia erguido algo novamente. Erguido no lugar do descarte, no instrumento da humilhação máxima, visível de longe, acessível a qualquer pessoa disposta a virar o rosto naquela direção, com o veneno ainda circulando no sangue e a dúvida ainda falando alto. A condição era a mesma de sempre: olhar. Virar o rosto para onde o Criador havia mandado erguer o que precisava ser erguido. E confiar que quem havia operado a cura no deserto era o mesmo que havia mandado levantar o filho na colina.
O poste ainda está erguido. O que foi levantado naquela madeira permanece visível, permanece acessível, permanece esperando pelo olhar de quem ainda está no deserto, com o veneno no corpo e os olhos virados para outro lado. A distância entre o que foi levantado e os olhos de cada pessoa continua sendo a mesma distância de sempre. Uma distância que ninguém pode percorrer no lugar de ninguém. E o problema nunca foi a serpente, foi esquecer quem mandou levantá-la. E há uma pergunta que esse esquecimento deixa suspensa no ar, silenciosa, persistente, apontando para cada pessoa que chegou até aqui carregando alguma forma de veneno que ainda não cedeu, alguma distância do Criador que ainda não foi atravessada, algum olhar que ainda está virado para o lugar errado. Para onde estão os seus olhos agora? Uma história que começou no deserto e terminou numa colina, sobre veneno que mata devagar, sobre orgulho que prefere sofrer a se render, sobre instrumentos que viram ídolos quando o coração perde o fio que os conecta ao Criador, sobre um povo que olhou e viveu, e sobre um povo que morreu de costas para o poste, e sobre um filho que foi levantado exatamente como a serpente havia sido levantada, no lugar mais improvável, da forma mais desconcertante, visível para quem quisesse ver, acessível para quem estivesse disposto a virar o rosto. Chegar ao fim dessa história com o coração acelerado e a mente cheia de conexões tem valor. Mas entender não é o mesmo que olhar, e olhar não é o mesmo que se render ao que está sendo apontado. O veneno do jardim ainda circula, ainda separa, ainda produz a distância entre o ser humano e o Criador que nenhum esforço religioso, nenhum acúmulo de conhecimento, nenhuma serpente de bronze consegue atravessar por conta própria. Só o Filho atravessa essa distância, como realidade a ser recebida por quem está disposto a fazer o gesto mais simples e mais difícil que existe: virar o rosto, reconhecer o veneno, parar de olhar para Neustã, qualquer que seja a forma que ela tomou, e olhar para o que foi levantado na colina. Se há algo dentro de quem chegou até aqui que reconhece estar vivendo de costas para o poste, carregando um veneno que nenhum esforço conseguiu curar, guardando a casca de uma religião sem o conteúdo de um encontro real com o Criador, este é o momento. Não amanhã, não depois de resolver o orgulho, não depois de entender melhor. Agora, com o veneno ainda no sangue e a dúvida ainda falando, com tudo que ainda não foi resolvido e tudo que ainda não foi compreendido. O Filho foi levantado para isso. Se hoje a decisão é atravessar essa distância, se reconciliar com o Criador e receber o que foi levantado naquela colina como suficiente para curar o que nada mais alcançou, escreva nos comentários: o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Deixe esse registro como o gesto de quem virou o rosto. E se essa distância já foi atravessada, se já olhou e já recebeu e já sabe o que é viver do outro lado do veneno, escreva amém, para que essa mensagem chegue até quem ainda está no deserto com os olhos virados para o lugar errado. Até a próxima!